Olá, seja bem-vindo ao canal Exames Universitário. Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho para as notificações dos novos vídeos? Deixa um like se fizer sentido para você. Bom, neste vídeo vou dar uma terceira solução para o problema de transporte. Só que desta vez garantir que seja a melhor solução. Isto é, aquela que apresente de fato o menor custo de transporte possível. Para isso, nós utilizaremos uma ferramenta do Excel que se chama Solver. E para utilizar o Solver, eu preciso de um equacionamento ligeiramente diferente do que eu fiz nos dois vídeos anteriores. Então vamos lá. Qual o problema? Certa empresa possui dois armazéns, A1 e A2, onde dispõe de 150 unidades de determinado produto, respectivamente, com que abastece três mercados, M1, M2 e M3, que consomem 80, 30 e 40 unidades, sabendo que os custos de transporte são dados no quadro. Então, cada custo de transporte unitário é dado ali no quadro. Portanto, transportar um produto de A1 para M1 custa 5, de A1 para M2 custa 3 e assim por diante. Então, vamos equacionar o problema. Vou dizer o seguinte, vou colocar aqui origem. Quem é a origem no problema? A1, A2. Cada origem tem uma oferta de produto. A1 pode oferecer 100 unidades de produto, A2 pode oferecer 50 unidades de produto. Por outro lado, eu tenho também o destino. Quem é destino? M1, M2 e M3. Cada destino tem uma demanda. Então, vou escrever aqui demanda. M1 tem uma demanda de 80, M2 tem uma demanda de 30 e M3 tem uma demanda de 40. Ok, então, oferta e demanda mapeado. É interessante perceber que esse problema está balanceado. Por que está balanceado? Se eu fizer a soma aqui total, então vamos lá. Aqui o total de oferta, tenho 150, e aqui o total de demanda, vou ter 150 também. Então, portanto, o problema está balanceado. Então, como é que eu vou equacionar? Porque agora o Excel vai me ajudar a resolver. Então, eu vou colocar assim. D, que é da onde vai sair o produto, para onde ele vai enviar. Aqui o custo, que é o custo unitário de transporte. E aqui a quantidade. Então, vejam. Como é que isso pode ser equacionado, então? Eu posso enviar produtos de A1 para M1. A um custo de quanto? De 5. Qual é a quantidade que eu vou enviar? É de fato o que eu quero saber. A1 pode enviar para M2 a um custo de 3. A1 pode enviar para M3 a um custo de 2. Agora, A2 pode enviar para M1 a um custo de 4. A2 pode enviar para M2 a um custo de 2. E, por fim, A2 pode enviar para M3 a um custo de 1. Então, a quantidade ali é o que de fato quero saber, porque uma vez sabendo a quantidade, eu saberei calcular o custo total. Bom, já está mapeado para que eu calcule a quantidade. Agora, isso não pode ser de forma aleatória. Isso precisa obedecer a algumas restrições. Então, vamos às restrições. O que eu enviar de A1 para M1 mais o que eu enviar de A1
para M2 mais o que eu enviar de A1 para M3 precisa ser igual a 100, porque A1 só tem 100 unidades de produto para oferecer. Da mesma forma que o que A2 enviar para M1 mais o que A2 enviar para M2 mais o que o A2 enviar para M3 precisa ser igual a 50, porque A2 só tem 50 unidades de produto a oferecer. Agora, do lado de quem recebe, então o que A1 vai enviar para M1 mais o que A2 vai enviar para M2 precisa ser igual à demanda, a M1, né? Precisa ser igual à demanda de M1. Então, essa demanda é de 80. Isso significa que M1 só pode receber um total de 80 unidades de A1 e A2. O que A1 envia para M2 mais o que A2 envia para M2 precisa ser um total de 30 unidades. E o que A1 envia para M3 mais o que A1, aliás, A2 envia para M3 precisa ser igual a 40. Então, essas são as principais restrições. Bom, para que o Excel entenda, eu vou dividir essas restrições em 3 partes. Vou chamar a primeira de lado esquerdo. Aqui a relação. E aqui lado direito. O lado esquerdo significa as quantidades somadas. Essas quantidades não foram calculadas ainda, mas eu sei as células onde elas ficarão. Então, vamos lá. Onde está a quantidade que A1 enviará para M1? Nessa célula aqui. Mais a quantidade que A1 enviará para M2? Nessa célula aqui. E a quantidade que A1 enviará para M3? Nessa célula aqui. Só um detalhe aqui, pessoal. Não saiu um N aqui, M3. Agora, qual é a relação? Isso precisa ser igual. É uma relação de igualdade. Quanto precisa ser esse valor? A oferta de A1. A oferta de A1 eu sei. Está nessa célula aqui, que é a constante. Então, vamos lá. Da mesma forma, quantidades enviadas de A2. Então, de A2 para M1, mais A2 para M2, mais A2 para M3. A relação é de igualdade. O quanto, eu também já sei, 50. Da mesma forma, agora, o que M1 vai receber? Então, o que M1 recebe de A1, mais o que M1 recebe de A2, precisa ser igual, nós já sabemos a demanda de M1, 80. Da mesma forma, o que A2 recebe, aliás, M2 recebe de A1, mais o que M2 recebe de A2, precisa ser igual à sua demanda, que nós também já sabemos, que é o 30. E, por fim, o que M3 recebe de A1 mais o que M3 recebe de A2 precisa ser igual, nós já sabemos a demanda de M3, que é 40. Ok, então, temos as restrições. E o que nós queremos calcular no final das contas? Nós queremos calcular
Z. Então, vou colocar aqui embaixo. Z igual, quer dizer, o custo total de transporte. Como é dado o custo total de transporte? É dado pelo custo de transporte de A1 vezes a quantidade transportada de A1 para M1. Então, é o custo vezes quantidade transportada, mais custo para se transportar de A1 para M2 vezes a quantidade transportada. E assim por diante, para cada um dos transportes possíveis. Então, se eu somar todos esses possíveis transportes, terei o custo total de transporte. Então, multiplicando o custo unitário de transporte pela quantidade transportada. Obviamente, isso vai ser zero porque não sabemos a quantidade. Mas quando soubermos, será fácil calcular. Então, vamos lá. Como eu vou calcular isso, então? Vou usar a solução Solver do Excel. Então, você precisa buscar o Solver aí no Excel. E aí a gente precisa equacionar. Ok. Primeira questão a ser equacionada no Excel. Ele quer a função objetivo. Quer dizer, que cálculo que ele vai precisar fazer? O custo total de transporte. Então, eu seleciono aqui e digo para ele aonde está a célula que eu coloquei o cálculo. Está aqui. Então, ele já assumiu a célula onde tem a fórmula. E o que eu quero fazer? Eu quero minimizar o valor. Então, perfeito. Resolvido esta variável. O que mais? Ele quer as variáveis. O que ele vai poder trabalhar alterando os valores para saber, no cálculo, qual será o menor valor obtido daquele cálculo. As variáveis aqui são as quantidades. Então, isso significa que eu preciso adicionar isso. Então, eu vou clicar aqui em adicionar, clicar aqui na célula e dizer para ele quais células ele vai poder alterar valores. Dou OK, ele já entendeu. O que mais? Eu preciso dizer para ele as restrições. Então, as restrições, veja agora por que eu separei dessa forma. Quando ele vai pedir a você as restrições, então eu preciso escolher o lado esquerdo das restrições. Vou clicar aqui e já está prontinho aqui para mim. Vou escolher a relação e depois eu vou escolher o lado direito, que são as constantes. E vou adicionar. Feito isso, o que eu preciso agora? Escolher qual algoritmo vai ser utilizado para resolver. Neste caso, um algoritmo que resolve esse problema é o LP Simplex. Então, é ele que eu escolherei. Uma vez escolhido, é só você clicar no play e ele vai processar o cálculo para encontrar o menor custo total de transporte. Então, a gente precisa aguardar ele calcular e ele encontrou. Então, veja, o menor custo total de transporte é 520. Como ele sabe que é 520? Aí nós podemos voltar aqui, né? E entendermos o que aconteceu de fato. Então, vejam, ele disse que, para chegar naquele custo, 30 unidades precisam ser transportadas de A1 para M1. 30 unidades precisam ser transportadas de A1 para M2. 40 unidades precisam ser transportadas de A1 para M3. 50 unidades precisam ser transportadas de A2 para M1. Nenhuma unidade de produto será transportada de A2 para M2 e nenhuma unidade de produto será transportada de A2 para M3. Então, feito isso, nós chegamos no valor de 520 e respeitando as restrições que havíamos previsto. Então, com a utilização do solver, aí sim garantimos o menor custo total de transporte.
Espero que tenha sido fácil para você entender. Se foi, deixa um like no vídeo, ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos e te vejo lá. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo.